Tu que habitas a égide do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Dize ao Senhor: sois meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, a quem me confio. Porque ele há de te livrar do laço do caçador e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e te abrigará sob as suas asas. Escudo e broquel é a sua fidelidade. Não terás medo do terror da noite, e da flecha que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da epidemia que graça pela hora meridiana. Caiam 1000 a teu lado, e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Só com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois o Senhor é o teu refúgio, e do Altíssimo fizeste o teu asilo. Não te acontecerá nenhuma calamidade. Da tua tenda não há de acercar nenhum flagelo. Ao teu favor dará ordem aos seus anjos, que te guardem em todos os teus caminhos. Levar-te-ão nas suas mãos, para que na pedra não tropecem os teus pés. Andarás sobre a áspide e a víbora. Calcarás aos pés o leão e o dragão. Porque a mim se uniu, eu o preservarei. Protegê-lo-ei, porque conheceu o meu nome. E invocar-me-á, e eu o atenderei. Com ele estarei na tribulação. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. Com longos dias hei de saciá-lo e mostrar-lhe a minha salvação. O local secreto. Salmo 91. O 91º Salmo é um dos mais grandiosos capítulos da Bíblia. É um desses capítulos que todos sabem de cor. Contudo, tal qual numerosas passagens bíblicas das mais conhecidas, é um capítulo a miúde mal interpretado. Claro que ele deve ser interpretado de uma forma espiritual e somente assim se pode chegar ao seu verdadeiro sentido. Como no restante das Escrituras, o pensamento subjacente é desenvolvido por meio de uma série de símbolos e é através da apreciação dos valores ocultos nesses símbolos que se pode aprender a força real desta oração. O livro dos Salmos já foi chamado de Pequena Bíblia e constitui com certeza um inestimável repositório de tesouros espirituais. Esta maravilhosa coletânea de poemas líricos, dramáticos, elegíacos, contém algo para todos os estados de espírito e para atender a todas as necessidades humanas. Através dos muitos séculos do Velho Testamento e da era cristã, têm sido salmos uma fonte infalível de inspiração para homens e mulheres de todos os tipos e de todos os padrões de vida. E se pode dizer com segurança que jamais uma alma aflita folheou sem proveito as páginas do livro dos Salmos. O 91º Salmo, quando cientificamente compreendido, mostra-se uma das mais eficazes orações que jamais foram compostas. Gente de todas as espécies já conseguiu livrar-se de enormes dificuldades, recitando diariamente esta oração à maneira espiritual. Por outro lado, registram-se casos de pessoas que há anos não rezavam e recorreram a esta oração numa emergência, conseguindo superar a sua dificuldade, embora orassem de uma forma apenas superficial. Fácil, portanto, é ver quão valioso é familiarizar-se, pelo menos com as principais ideias nela contidas, pois se terá sempre à mão uma oração de enorme eficácia. A melhor maneira de extrair o máximo deste salmo é lê-lo em voz baixa, fazendo uma pausa depois de cada proposição e atentando para o seu significado explicado no comentário. Só então se deverá passar à proposição seguinte. Lembra-te de que tudo isso é rezar.
Orar é em essência pensar em Deus, e não necessariamente dirigir-se a Deus, por mais útil que esta providência possa ser por vezes. E enquanto te ocupares deste salmo, analisando o texto e sopesando o significado em tua mente, estarás rezando e de maneira bastante eficaz. Se estiveres a braço com uma dificuldade específica, e em especial, se estiveres amedrontado, constatarás, após haver perpassado 2 ou mesmo 3 vezes a oração, que quase todos os teus temores terão desaparecido, e que as coisas começam agora a tomar um novo aspecto para ti. E é esta modificação na mentalidade que produz resultados. Consideremos, pois, em detalhe a oração, dissecando-a verso a verso. Tu que habitas a égide do Altíssimo e descansas à sombra do Onipotente. A égide do Altíssimo, ou local secreto, é tua própria consciência, e tal fato constitui-se na mais importante descoberta prática de toda a ciência da religião. O erro de hábito cometido é acreditar na égide do Altíssimo como exterior a nós próprios, além-mar, ou quem sabe no céu acima. Tal erro é em geral fatal às nossas esperanças, porque as nossas perspectivas de êxito na oração estão na dependência de estabelecermos algum tipo de contato com Deus, e uma vez que Ele só pode ser tocado interiormente e jamais exteriormente, desde que estejamos a procurar externamente, estaremos condenados a fracassar em nossa tentativa. Jesus não se cansou de enfatizar esta verdade. Trata-se mesmo da pedra de toque de todos os seus ensinamentos. Buscai primeiramente o reino de Deus, disse ele. E ao ser perguntado se encontraria tal reino, respondeu: o reino de Deus está em vós. Disse também que quando oramos, devemos estar a portas fechadas, isto é, localizados em nosso imo, com a intenção desviada das coisas externas. Na verdade, esta doutrina da égide do Altíssimo, local secreto, e das maravilhas nela contidas é ensinada ao longo de toda a Bíblia. Descansar à sombra do Onipotente significa viver protegido por Deus. A sombra é uma dramática expressão oriental na acepção de segurança. Particularmente os povos originários do deserto, como os da Palestina, encaram o sol como um perigo, até mesmo como um inimigo contra o qual precisam estar protegidos. No Ocidente temos, via de regra, o sol como nosso maior amigo e nunca nos fartamos da sua luz. No Oriente, porém, sucede o contrário. Ali a sombra é refúgio ou segurança. A sombra de uma grande rocha numa região desolada. O viajante exausto, ao chegar à sua meta, mergulha na sombra para gozar do desejado repouso, sentindo-se seguro afinal. Salientemos que Deus é aqui chamado de Onipotente, sendo o título escolhido entre numerosos outros que a Bíblia reserva a Ele, com a finalidade de nos recordar, a esta altura, que Ele é de fato onipotente e que por isso poderá fazer com que suplantemos a nossa dificuldade presente, por maior que esta se afigure. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Nota, porém, que a promessa é feita àquele que habita. Se acorremos ao local secreto, tão apenas quando nos encontramos em dificuldade, não se poderá dizer que ali habitamos. Deus virá em nosso auxílio sempre que rezarmos. Mas se raramente pensamos nele, resultará difícil para nós estabelecer contato numa emergência. Talvez fiquemos tão perturbados que esquecemos por completo a oração. Através da oração e da meditação diárias, nós habitamos o local secreto e poderemos então desejar descansar à sombra e desfrutar da proteção de um poder que é de fato onipotente. A esta altura registramos uma passagem no Salmo
da terceira para a primeira pessoa. Trata-se de uma tirada literária de rara habilidade. Note-se que na abertura do poema se proclama em caráter definitivo a força irresistível da oração. Estabelece-se ali uma lei cósmica na forma de isenção científica, a fim de esclarecer-te de vez que tal lei se aplica também a ti, tanto quanto a qualquer outra pessoa ou coisa no universo, e que em hipótese alguma poderás constituir uma exceção. Muda-se de pessoa, passando da terceira para a primeira e te obrigando a dizer eu. Em linguagem metafísica, és agora obrigado a dizer eu sou. Direi ao Senhor: sois meu refúgio e meu baluarte, meu Deus a quem me confio. Senhor significa Deus, em especial o nosso conhecimento da verdade, já que tal conhecimento é propriamente a presença de Deus naquele que conhece o Cristo interior. Como poderá o conhecimento ser uma presença? O conhecimento secular, que é intelectual, não pode sê-lo. Mas o verdadeiro conhecimento de Deus não é uma teoria intelectual. É uma experiência real. Não uma coisa mental, mas do coração. E isso é deveras uma presença. Trata-se, na verdade, do nosso eu real. Trata-se de espírito puro. Trata-se de uma entidade una com Deus. Via de regra, as pessoas estabelecem um contato apenas vago e ocasional com esse eu real, denominando inicialmente a experiência de intuição. A seguir, se rezarem à maneira científica, com regularidade e particularmente se a miúde pedirem inspiração, as centenas de intuição crescerão gradualmente, consolidando-se numa sensação clara e bem definida da presença de Deus, e este se transforma de fato no Senhor dessas pessoas. Deverá o estudante compreender que em absoluto é preciso adquirir essa clara sensação da presença divina a fim de que a ajuda de Deus se faça presente. O simples fato de que estejas rezando significa que Deus está agindo em tua consciência e a ação divina tem que produzir seus frutos. A Deus eu me confio. Por mais preocupado e deprimido que estejas, por mais assoberbado de dúvidas e apreensões que te encontres, o simples fato de estares orando significa que ao menos tens fé suficiente para tomar tal atitude. A fé para prosseguir orando em meio a dúvidas quanto aos resultados é o diminuto grão de mostarda que Jesus afirma ser suficiente na prática. A Deus me confio. É uma expressão da tua determinação de confiar em Deus, deixando de lado as dúvidas e os temores. É esse o uso legítimo e espiritual da vontade. Tua vontade é uma faculdade divina e tem lugar próprio na vida espiritual. Claro que a vontade pode ser mal baratada. Não devemos procurar fazer com que os acontecimentos se curvem à força de nossa vontade, nem mesmo quando se tratar da cura de moléstias, mas a vontade deve ser empregada a fim de determinar se iremos ou não rezar, se iremos ceder ou não ao medo, se iremos ou não nos dobrar às tentações. No caso das tentações, é sabido que a miúde a vontade fraqueja, mas isso porque a vontade deve ser empregada não para combater diretamente a tentação, mas para pedir que ela desapareça ao invés de ceder a ela. Não quer isto dizer que já tenhamos alcançado a segurança, mas que enquanto sigamos farejando o perigo, através da exercitação correta, teremos colocado toda a nossa confiança no Senhor, ao invés de capitular ante os perigos iminentes. A esta altura, nova e dramática alteração acontece no poema. Da primeira pessoa passa-se para a segunda. Já terás então enunciado o eu sou. Já terás reconhecido o poder e a bondade de Deus.
bem como o fato da presença viva de Deus em ti e contigo. Por meio de um ato de vontade, decidiste confiar no Senhor e, através desse procedimento, fizeste com que Deus começasse a agir em tua vida. Já fizeste o que te cumpria. Agora a palavra da verdade te assegura com autoridade que tuas preces serão atendidas, que de uma forma ou de outra, talvez de uma forma diferente da que esperas, serás salvo das tuas dificuldades. Uma vez mais, o instinto oriental da dramaticidade esclarece com inexequível brilho a grande verdade através do emprego da segunda pessoa. Porque ele há de te livrar do laço do caçador e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e te abrigará sob as suas asas. Escudo e broquel é a sua fidelidade. Desnecessário é dizer que tanto o laço do caçador como a peste perniciosa têm que ser interpretados em sentido genérico, abrangendo todas as espécies de perigos materiais, morais e espirituais que podem pôr em risco o nosso bem-estar. E existem descrições muito precisas dos perigos que podem ameaçar cotidianamente os filhos dos homens. Tu, porém, não deverás nutrir quaisquer apreensões, pois tua proteção te é garantida por um dos numerosos e belos exemplos colhidos à vida diária, dos quais é tão rica a Bíblia. Qual a criança que não terá presenciado essa preciosa cena doméstica em que a galinha, ao primeiro sinal de perigo, recolhe sob as suas asas os seus pintinhos, cobrindo-os com as suas penas? Assim também, Deus te protege de todos os perigos, desde que nele deposites a tua confiança. Escudo e broquel é a sua fidelidade. É o conhecimento da verdade acerca de Deus e do homem que produz a demonstração. Nós não fazemos alguma coisa com a verdade divina. É o conhecimento dessa verdade que corrige uma situação. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Não terás medo do terror da noite e da flecha que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da epidemia que graça pela hora meridiana. Estes dois versos, juntamente com o 13º mais adiante transcrito, constituem uma soberba análise da parte racional da natureza psicológica do homem. As características respectivas das nossas mentes, consciente e subconsciente, são contrastadas com o insuperável descortínio. Para fins práticos, todos os nossos problemas podem ser considerados como pertencendo ou ao consciente ou ao subconsciente e têm que ser tratados como tais. A flecha que voa de dia e a epidemia que graça pela hora meridiana refere-se a todas as dificuldades das quais temos conhecimento consciente, sejam tais dificuldades uma moléstia física, um problema comercial, uma altercação com outra pessoa ou alguma outra. O que interessa aqui é que temos consciência da dificuldade e que, de uma forma ou de outra, estamos tratando de nos livrar dela. Trata-se, por assim dizer, de um problema diurno. O terror da noite e a peste que se propaga nas trevas, pelo contrário, implicam alguma coisa que, conquanto desconhecida para nós, opera no nosso subconsciente ou insuspeita por nós, age no mundo exterior. A psicologia moderna demonstrou a saciedade que a maior parte das nossas dificuldades tem a sua razão de ser nas profundezas do nosso subconsciente, o qual, na verdade, contém uma enorme quantidade de material cuja existência sequer suspeitamos. Trata-se realmente de terrores da noite mental e de pestes que se propagam nas trevas. Em sentido menos pessoal, trata-se de qualquer perigo externo do qual talvez não tenhamos consciência. Um acidente iminente, por exemplo,
caberia neste parágrafo, bem como quaisquer atividades hostis por parte de inimigos não declarados. Se, digamos, algum inimigo estiver agindo à socapa contra nós, ou como a miúde ocorre, um sócio ou empregado estiver empenhado em nos prejudicar, sem que o saibamos, tais coisas se enquadrariam neste parágrafo dedicado aos perigos ocultos. Caiam 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Só com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Esta proposição tem sido objeto de graves incompreensões. Muitos veem nela certos favoritismos por parte de Deus, quando tal coisa é por natureza impossível. O seu real significado é que a oração altera as coisas que aqueles que rezam ficam a salvo das dificuldades que, caso contrário, os acometeriam. A palavra ímpio significa originalmente enfeitiçado. E os ímpios não são necessariamente fazedores conscientes do mal. Mas com muito maior frequência são aqueles que não confiam em Deus ou que não se dão ao trabalho de orar. Porque o materialismo os enfeitiça quando não os ilude a descrença na eficácia da oração. Uma vez que não rezam, não podem esperar fugir aos problemas e de fato não conseguem fazê-lo. Pois o Senhor é o teu refúgio e do Altíssimo fizeste o teu asilo. Não te acontecerá nenhuma calamidade, da tua tenda não se há de acercar nenhum flagelo. Eis uma das promessas mais positivas e concretas feitas em toda a Bíblia. E entre as numerosas declarações da proximidade e da certeza da ajuda divina que abundam nas Escrituras, nenhuma é mais precisa e categórica do que esta. Diz ela que uma vez faças do divino poder de Cristo o teu refúgio. Vivendo habitualmente na consciência espiritual, dificuldade alguma poderá atingir-te. Poderia alguma coisa ser declarada de forma mais incisiva e convincente? A Bíblia tem uma linguagem própria e nessa linguagem a palavra promessa é o nome dado à enunciação de alguma lei metafísica. Não é ela usada no sentido de prometer-se a alguém fazer mais tarde alguma coisa, envolvendo-se aí um pacto ou juramento. Tal promessa supõe-se ser uma opção por parte do prominente que diz: estou disposto a fazer tal coisa na próxima semana ou no próximo ano. Neste instante, reconheço estar de acordo com a ideia. Assim é que podemos prometer pagar determinada quantia em dinheiro dentro do prazo de 1 mês ou prometer levar uma criança ao cinema na semana seguinte. Uma promessa bíblica é a enunciação de uma lei natural da metafísica, assim como uma lei física, como a de Boyle, por exemplo, é uma enunciação no plano físico das consequências que se seguirão naturalmente a certas ocorrências. De modo que uma promessa da Bíblia é a enunciação das consequências que decorrem naturalmente de determinados pensamentos e estados de consciência. Se a lei de Boyle fosse vazada em linguagem bíblica, seu enunciado seria mais ou menos este: disse o Senhor, sempre que duplicares a pressão de um gás, ficará reduzido à metade o volume desse mesmo gás, permanecendo constante a sua temperatura. Na linguagem das ciências naturais, a nossa promessa bíblica ficaria assim: meditando regularmente na presença de Deus e orientando tua vida em consonância com tal fato, ficarás imune a todo e qualquer perigo. Em teu favor, dará ordem aos teus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Levar-te-ão nas suas mãos, para que na pedra não tropecem os teus pés. Esta é uma das mais encantadoras promessas da Bíblia. É um exemplo único de terna beleza. Torna lê-lo
com carinho e pergunta-te se a linguagem humana seria capaz de elaborar algo mais requintado ou prometer algo mais maravilhoso. Em teu favor dará ordem aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. E a declaração se dirige a mim e a ti. Poderia parecer mais apropriado que se desse a algum ser extraordinário uma escolta de anjos a fim de guardá-lo e protegê-lo em seu caminho. Mas a Bíblia é o livro do homem comum e a promessa é feita a ti e a mim. Não seria mal que tornasses este verso objeto de cuidadosa meditação, ao menos um dia por mês. Se por essa forma chegasses a adquirir alguma compreensão do real significado desta promessa, de que ficarás aos cuidados dos anjos e protegido em todos os teus caminhos, não apenas em alguns caminhos, mas em todos eles, protegido em matéria de saúde corporal, comida, roupas, rendimentos e demais necessidades da vida. Em matéria de conduta e expressão, de tentação e dos temores, que espantosa diferença se produziria em tua vida. Andarás sobre a áspide e a víbora. Calçarás aos teus pés o leão e o dragão. Tendo cantado a invencível proteção e eterna bondade de Deus neste glorioso poema, o inspirado autor repete agora a mesma ideia numa forma científica ou psicológica. Os grandes iluminados que compuseram a Bíblia, sob inspiração divina, bem conheciam o alcance da psicologia moderna. Eles compreendiam como ninguém a natureza humana e sobre ela escreviam à sua maneira. As ideias relativas ao subconsciente e ao seu papel no rol das coisas que investigares como Freud e Jung difundiram, conquanto pareçam novas ao mundo moderno, eram todas da intimidade dos grandes iniciados da Bíblia. Vale dizer, aquela parte desses ensinamentos que é correta, pois evidentemente há vários pontos de discordância com os fatos. Moisés, Isaías, João e o autor do presente salmo, por exemplo, sabiam tudo aquilo que é preciso saber acerca da mente subconsciente e do seu funcionamento. Conheciam a fundo isso a que chamamos complexos e neuroses, motivos inconscientes, dissociação e multiplicidade, bem como numerosas outras coisas que os modernos psicólogos ainda não descobriram. Aqui o salmista traça um paralelo a mais entre o perigo subconsciente e a dificuldade consciente percebida, no desenvolvimento dos versos 5 e 6. Trata-se agora da áspide e do dragão confrontados com o leão. O leão representa uma dificuldade da qual temos conhecimento, uma dificuldade tão atemorizante que semelha um leão atravessado em nosso caminho. O leão tem os seus defeitos. Na verdade, é um companheiro dos mais indesejáveis. Feroz, impiedoso, ligeiro como raio, forte como aço, mas é preciso que se lhe reconheça uma bondade. Não é traiçoeiro. Ele ataca em campo aberto. Já sabemos o que esperar e podemos tomar as nossas precauções. Por outro lado, como age diferentemente a víbora ou a áspide, permanecendo a socapa, o ataque nos vem do escuro e, via de regra, somos colhidos de surpresa. Não nos é possível combater francamente o inimigo, pois não o vemos. Aqui, uma vez mais, reconhecemos os problemas subconscientes e, no paralelismo característico do verso hebreu, o leão torna-se um jovem leão extremamente vigoroso e a áspide se transforma em dragão, o que vem a ser o equivalente bíblico do moderno complexo. Complexo é um grupo de ideias pejadas, de emoção e recalcadas no subconsciente. As emoções têm de hábito a sua fonte nos instintos primitivos da natureza humana, coisa que, de modo geral, lhes confere um grande poder destrutivo.
Aqui te é prometido que os teus complexos serão dissolvidos pela verdade de Cristo, a compreensão de Deus. Inteiramente dissolvidos, completamente dispersados. Calcarás aos pés é a expressiva formulação usada para retratar a completa aniquilação. Nada existe que possa ser feito pela psicanálise ou por qualquer outra forma de terapia que não possa ser superiormente feito pela oração científica ou prática da presença de Deus. A oração, que é o apelo a Deus, em oposição às demais formas de tratamento simples, vai direto à causa do problema, onde quer que esta esteja, sem que nos seja preciso orientá-la. Quando rezamos por motivo de algum problema específico, uma dosagem suficiente de prece irá afastar o problema, afastando a sua verdadeira causa mental. Qualquer que seja ela, e embora não suspeitemos nem de longe qual possa ser, ou embora a estejamos identificando erroneamente. Por mais imenso que esteja na vida subconsciente o problema, a verdade de Cristo irá localizá-lo e resolvê-lo. Ele desceu aos infernos. Os 3 derradeiros versos constituem a estrofe final. Eles constituem por si sós todo um salmo pleno de júbilo e triunfo. Mesmo quando usados sós, formam um tratamento espiritual completo e admirável. Aqui, uma vez mais, encontramos uma dramática alteração na apresentação com o objetivo de nos obrigar a enunciar o eu sou. Assim é que a tua simples oração se transforma gradualmente em nada menos do que o verbo, a palavra criativa de Deus, falada por teu intermédio. Porque ele a mim se uniu, eu o preservarei. Eis um dos aforismos encontradiços na Bíblia, nos quais um oceano de saber é condensado numa única frase. Trata-se de uma declaração definitiva de que o teu problema será solucionado, já que destes a Deus o teu amor. Única e simplesmente isso. Nada há aqui de hipotético ou contingente, não há condições expressas ou tácitas. A declaração indica um fato consumado, uma decisão tomada, por assim dizer. Eu o preservarei. E por quê? Porque a mim se uniu. Mas desgraçadamente poderás objetar: tal não se aplica a mim. Pois, para ser franco, não sinto nenhum amor especial por Deus. Gostaria de sentir, mas não sinto. A resposta é que o teu amor por Deus não é uma emoção e, na realidade, nada tem a ver com os sentimentos. Nestes assuntos, a emoção é enganosa. Nós demonstramos e provamos o nosso amor a Deus por meio da oração e nos recusando a admitir que o mal tenha influência sobre nós, excusando-nos por lealdade a Deus de aceitar tudo aquilo que não seja a perfeita harmonia que é a sua vontade. Se me amas, segue os meus mandamentos. O simples fato de que um problema te levou a orar, ao leres, por exemplo, este salmo, fez com que o teu amor se dirigisse a Deus, por mais deprimido e cheio de dúvidas que pudesses estar. Por essa razão, ele te preservará. Protegê-lo-ei porque conheceu o meu nome. Na Bíblia, o nome de alguma coisa significa a natureza ou caráter dessa coisa. Pois bem, a natureza de Deus é perfeita, onipresente, onipotente, misericordiosa, e sabê-lo é pairar acima de quaisquer dificuldades. Isto porque, em linguagem bíblica, conhecer uma coisa não é uma simples apreensão intelectual, mas envolve certo grau de compreensão e percepção. De maneira que constatamos que, ao adquirir, através da oração, alguma percepção da infinitude de Deus, nossas dificuldades desaparecem. Os 2 últimos versos resumem, por assim dizer, todas as implicações e promessas desta maravilhosa estrofe
e a apresentam ao coração temeroso com um cântico de triunfo, prometendo orientação na perplexidade, salvação nas aflições e uma carreira longa e brilhante, culminando com o triunfo espiritual. Invocar-me-á e eu o atenderei. Com ele estarei na atribulação. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. Com longos dias hei de saciá-lo e mostrar-lhe a minha salvação.